Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículo do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares até o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira Ele pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós vemos hoje Jesus falando aos seus discípulos sobre tudo aquilo que era o que acontecia antes, da questão do perdão, de não matarás, porque quem matar será condenado ao tribunal. Mas eis que Jesus vem falar que toda raiva, todo rancor, todo ódio que a gente alimenta contra o nosso irmão, isso será causa de condenação no tribunal de Jesus, no tribunal da vida eterna. Meus irmãos, nós devemos a cada dia de nossa vida, nós nos munirmos do amor de Deus, para que a gente não se colerize com o nosso irmão, para que nós não guardemos rancor, guardemos raiva dos nossos irmãos. Eu sei que é muito difícil o perdão, mas nós também chegamos a Deus todos os dias pedindo perdão pelas nossas faltas. E esse Deus nos perdoa, assim como na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Claro, existem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de perdoar. Fala que perdoa, mas fica alimentando aquele rancor no seu coração, aquele sentimento ruim. Isso não é bom para a nossa comunidade cristã e para a nossa fé, porque isso é uma porta aberta para o inimigo entrar em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, nós devemos fazer como Cristo nos fala, devemos nos reconciliar com o nosso irmão enquanto caminhamos para o tribunal. Qual é essa caminhada? Essa caminhada é essa vida que nós vivemos hoje. Essa vida, enquanto nós temos vida, que nós possamos viver o perdão, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Porque depois que nós estivermos diante do tribunal de justiça, que é o tribunal de Cristo, e se nós formos condenados, nós ficaremos condenados ao fogo eterno. Portanto, meus irmãos, devemos exercitar o perdão, devemos exercitar esse amor de Deus que nos é dado gratuitamente e esse perdão que Deus nos dá através do seu amor. Eu queria relatar para vocês um episódio que aconteceu com um irmão nosso de igreja, que um dia ele me chamou e me
destratou perante outros amigos nossos de igreja. E lá ele me tratou de uma forma grosseira, de uma forma leviana muitas vezes, levantando um falso que ele não tinha conhecimento, apenas por opinião de terceiros. E isso me deixou muito triste, me deixou indignado com aquilo, porque se ele quisesse me repreender, que ele me chamasse em particular, mas não em público na frente das outras pessoas. E eu fui para casa naquela noite, fui para casa triste, aborrecido com a atitude daquele irmão. E eis que, como eu faço todos os dias, gravando o Evangelho, 5 horas da manhã, eu fui gravar o Evangelho diante do Santíssimo na igreja. E eis que a palavra do Evangelho que veio para mim refletir naquele dia era sobre a passagem do Evangelho que fala: quando fores repreender o teu irmão, repreende-o em particular. Se ele não obedecer, se ele não se retratar, chama mais uma testemunha para ser testemunha. Se não, chama a igreja. E eu entendi naquele dia que aquele Evangelho era para mim, que eu não devia alimentar o rancor, a raiva e o ódio naquele dia. Mas no dia seguinte veio a confirmação de tudo aquilo. Quando fui refletir sobre o Evangelho, a passagem que vinha do Evangelho era Pedro se dirigindo a Jesus. Mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Então Cristo responde a Pedro dizendo: 7 não, 70 vezes 7 é que nós devemos perdoar. Eu entendi naquele momento que Cristo estava falando comigo para mim não alimentar uma mágoa e um rancor, para mim poder perdoar aquela atitude insensata, muitas vezes cheia de inveja, de orgulho, de vaidade, aquela atitude insensata. E eu assim o fiz. De joelhos diante do Santíssimo, perdoei aquela pessoa e fiz o propósito de todo dia rezar por ela. E assim eu faço. Não é fácil, é difícil. Mas quando nós vivemos esse amor de Deus, a missão se torna mais fácil. Nós não devemos alimentar essa raiva, esse ódio no nosso coração. Mesmo que as pessoas nos caluniem, nos ofendem, nos distratem. Nós devemos rezar por ela, liberar o perdão enquanto caminhamos para esse tribunal do Cristo, para que nós, diante de Jesus, após a nossa morte, nós possamos ser absorvidos por eles. Então, meus irmãos, que nós, a cada dia, alimentemos o perdão em nossas vidas, alimentemos esse amor que Cristo e Deus têm por cada um de nós, para que assim, como Ele nos perdoa, nós também possamos perdoar os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.